Ninguém aguentava ficar naquela casa. Não era pelo tamanho, não era pelo dinheiro. O problema era ela, a nova esposa do milionário, linda, elegante e capaz de transformar qualquer dia em um pesadelo. Empregadas vinham e iam como se a porta da frente fosse uma estação de trem. Nenhuma passava de 2 semanas, até que um dia uma nova empregada chegou e fez o impossível. Fique comigo até o fim, porque a história de hoje vai mostrar que às vezes quem menos parece é quem mais transforma. O portão de ferro se abria lentamente, com um som grave que ecoava pela entrada imponente. A mansão de Roberto Vasconcelos surgia aos poucos, revelando sua fachada de colunas brancas, janelas amplas e um jardim perfeitamente podado. Era uma imagem de riqueza e poder, mas não de acolhimento. Havia algo no ar, um silêncio frio, quase hostil. Não era a calma de um lar, mas o vazio de um lugar onde as palavras pesam mais que os móveis e onde cada passo parece medido. Dentro, o chão de mármore refletia a luz suave que vinha das enormes cortinas de linho. Tudo era limpo, organizado, impecável. Mas mesmo assim, era impossível ignorar a ausência de vida. Nenhuma risada, nenhum som de conversa, apenas o tic-tac de um relógio caro na parede. Roberto Vasconcelos, 55 anos, estava no escritório, debruçado sobre uma pilha de documentos. Viúvo há 6 anos, ele havia se casado novamente com Viviane, uma mulher de 38 anos, bonita, elegante, dona de um porte altivo e de um olhar que não se desviava de nada. No início, Roberto acreditou que o novo casamento preencheria o vazio deixado pela perda da primeira esposa, mas a realidade se mostrou bem diferente. Viviane era impecável na aparência, mas tinha um temperamento que transformava o ar em gelo. Era controladora, exigente e tinha uma habilidade quase natural para encontrar defeitos em tudo e todos. Entre ela e Roberto, as conversas eram curtas, quase protocolares. Não havia brigas explosivas, mas sim críticas veladas, olhares frios e um distanciamento que parecia crescer a cada dia. E como se não bastasse, ninguém conseguia trabalhar ali por muito tempo. Nenhuma empregada doméstica ficava mais de 2 semanas. As histórias eram sempre parecidas. Exigências absurdas, humilhações disfarçadas de correções e uma rotina de regras que mudavam conforme o humor de Viviane. Naquela tarde, mais uma vez, a cena se repetia. No corredor principal, Marta, a última funcionária contratada, caminhava com passos apressados, segurando uma bolsa pequena. Os olhos vermelhos denunciavam que ela havia chorado. Viviane, parada no topo da escada, observava com os braços cruzados e expressão de desdém. "Já vai embora?" perguntou Viviane, com um tom que mais parecia acusação do que curiosidade. "Eu não consigo trabalhar aqui, dona Viviane." A voz de Marta tremia. "É muita pressão. E eu não quero faltar com respeito à senhora." Viviane suspirou, como se aquilo fosse apenas mais uma confirmação de algo que ela já sabia. "É difícil encontrar gente competente hoje em dia", murmurou, alto o suficiente para que Marta ouvisse. A funcionária baixou a cabeça e seguiu em direção à porta. No hall, Roberto interceptou o caminho dela. "Aconteceu alguma coisa grave?" perguntou com sincera preocupação. Marta hesitou, engolindo as palavras que queria dizer. "Não, senhor Roberto, eu só acho que não sirvo para esse tipo de trabalho." Ele queria insistir, mas percebeu que não adiantaria. Apenas assentiu e abriu a porta para que ela saísse. Quando o portão se fechou atrás dela, um peso familiar caiu sobre seus ombros. Era sempre assim. Uma sequência interminável de contratações e demissões. Ele já perdera a conta de quantas vezes havia passado por aquilo nos últimos 2 anos. Roberto voltou para o escritório, mas a frustração não o deixou se concentrar. Pegou o telefone
e discou o número de uma agência de empregos domésticos que já conhecia. Boa tarde, aqui é o senhor Roberto Vasconcelos. Preciso, mais uma vez, de uma funcionária. Do outro lado da linha, a atendente suspirou antes de responder, como se reconhecesse a voz e o histórico. Entendo, senhor Roberto, mas o senhor sabe... Não está fácil encontrar alguém disposto a trabalhar aí. Eu sei. Ele esfregou a testa, cansado. Mas é urgente, não posso ficar sem ninguém. Houve um breve silêncio. Depois, a voz da atendente ganhou um tom diferente. Talvez eu tenha alguém. Alguém? Ele ergueu a sobrancelha desconfiado. E o que tem de especial? Ela é diferente, não do tipo que se intimida fácil. Trabalha no próprio ritmo, mas sempre entrega com perfeição. E qual é o porém? Perguntou, já acostumado a esperar más notícias. Ela tem um jeito próprio de trabalhar. Não gosta de bajulação, nem de brigas, e não muda o jeito por pressão. Alguns patrões não gostam disso. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo poderia ser um problema, ou uma solução. Envie amanhã. Não garanto que vai dar certo, mas já não tenho mais nada a perder. A atendente confirmou. Amanhã cedo, então. Mas já aviso, talvez seja exatamente o que o senhor precisa. Quando desligou, Roberto ficou olhando pela janela do escritório. Lá fora, o jardim parecia perfeito demais, como se fosse apenas um cenário montado para esconder o que acontecia dentro da casa. Viviane entrou na sala sem bater, como sempre fazia. Conseguiu alguém? Amanhã vem uma nova funcionária. Ela arqueou uma sobrancelha quase sorrindo. Duvido que dure mais que as outras. Roberto não respondeu. Por dentro, algo nele se dividia. Parte queria que Viviane estivesse errada. Parte já se preparava para mais uma frustração. Lá no andar de cima, no quarto do fundo, Lucas, de 10 anos, observava tudo pela fresta da porta. Ele não falava muito, principalmente desde que a madrasta chegara. E, como sempre, já sabia que no dia seguinte teria mais um rosto novo na casa. Só não imaginava que dessa vez seria diferente. O sol ainda subia quando o portão da mansão se abriu naquela manhã. Um carro simples de cor prata parou diante da entrada. Dele desceu uma mulher de postura ereta, passos firmes e olhar calmo. Elisa tinha 42 anos. Vestia uma blusa de algodão clara, calça escura e sapatos confortáveis. Carregava apenas uma bolsa pequena. E a maneira como caminhava transmitia a estranha sensação de que não estava ali para se provar. Estava apenas para fazer o que sabia. O segurança, acostumado a ver candidatas chegarem tensas ou excessivamente formais, notou a tranquilidade dela. Abriu o portão sem pressa, curioso. Elisa atravessou o jardim, observando com atenção as plantas, o brilho do mármore na entrada e o silêncio quase sufocante que pairava no ar. Não parecia impressionada, mas também não demonstrava desdém. Apenas registrava tudo com um olhar sereno. Na porta, Viviane aguardava. Trajava um vestido elegante, maquiagem impecável e o corpo levemente inclinado para a frente, como quem se prepara para avaliar alguém da cabeça aos pés. "Você é a nova?" perguntou sem um sorriso sequer. "Sou sim, Elisa." A voz era firme, porém cordial. Viviane abriu a porta, mas não fez o gesto de boas-vindas. "Aqui as regras são minhas. E espero que não me faça perder tempo." Elisa manteve o olhar tranquilo. "Entendo. E espero que me diga exatamente o que considera certo." A resposta foi dita sem desafio, sem submissão. Apenas com a neutralidade de quem estava pronta para ouvir e cumprir, sem se deixar intimidar. Viviane franziu o senho, como se tentasse interpretar se aquilo era ousadia ou apenas franqueza. Do corredor, Roberto observava a cena, encostado na parede. Não disse nada, mas algo naquela troca de olhares entre as duas chamou sua atenção.
Viviane começou a explicar a rotina, e foi aí que veio o primeiro teste. Quero que passe todas as toalhas do armário 2 vezes. A voz soou como uma ordem sem sentido, para ficarem mais macias. Qualquer outra funcionária teria perguntado por quê ou demonstrado impaciência. Elisa apenas assentiu. Certo. Não correu. Não reclamou. Fez exatamente o que pediram, dobrando cada peça com precisão, sem errar uma dobra sequer. Ao final, deixou o armário em perfeita ordem, com um perfume suave de limpeza no ar. No final da tarde, enquanto Elisa organizava discretamente a cozinha, Viviane passou por Roberto no corredor e comentou com um sorriso de canto que escondia ironia. Essa não dura 3 dias. Roberto apenas balançou a cabeça como se não valesse a pena discutir. No entanto, algo inesperado aconteceu logo no primeiro dia. Lucas, o filho de Roberto, descia as escadas com passos cuidadosos, segurando um livro contra o peito. Normalmente, ele passava apressado por qualquer funcionário, evitando conversa. Mas, ao ver Elisa, parou no meio do corredor. Ela percebeu e sorriu, sem se aproximar demais. Esse livro é bom? Perguntou como se fosse apenas curiosidade. Lucas hesitou, mas respondeu com um tímido sim. E para surpresa dele mesmo, ficou ali por alguns segundos, sem sentir a urgência de escapar. Então aproveita. Elisa virou-se para continuar seu trabalho, como se não quisesse pressioná-lo a conversar mais. Foi um gesto simples, mas Lucas sorriu sozinho enquanto subia de volta para o quarto. À noite, quando todos já estavam nos seus aposentos, Elisa passou discretamente pelo corredor e viu que uma porta estava entreaberta. Lá dentro, Lucas estava desenhando na escrivaninha, com fones de ouvido. Ao perceber a presença dela, tirou um lado do fone. Boa noite, Lucas. A voz dela era suave, mas com uma firmeza que transmitia segurança. Ele respondeu com um aceno e não fechou a porta. Para quem evitava contato com todos, aquele já era um começo. Enquanto isso, no quarto do casal, Viviane se olhava no espelho, passando creme nas mãos. Não se iluda, Roberto. Funcionária que começa muito calma assim, cedo ou tarde mostra as falhas. Talvez ele desligou o abajur. Mas ela é diferente. Viviane não respondeu. Apenas ajeitou o travesseiro, como se já estivesse contando os dias para dizer eu avisei. O que ela não sabia é que Elisa não estava ali para provar nada a ninguém. Ela estava ali para fazer o trabalho do jeito que sabia, com paciência, precisão e um tipo de serenidade que naquele ambiente poderia se tornar a maior provocação. O segundo dia de Elisa na mansão começou cedo. O som ritmado da vassoura deslizando pelo chão ecoava nos corredores, misturando-se ao aroma de café fresco vindo da cozinha. Cada movimento dela era calculado, sem pressa, mas também sem hesitação. Viviane, no entanto, parecia determinada a encontrar falhas. Pela manhã, entrou na cozinha enquanto Elisa arrumava a mesa do café. Você colocou as xícaras na ordem errada. A observação soou como um veredicto. Elisa olhou para a mesa e, com um sorriso quase imperceptível, respondeu: Vou ajeitar. Não houve justificativa nem explicação, apenas ação. Viviane se irritou. A calma de Elisa não dava espaço para o confronto que ela queria. Ao longo do dia, vieram outros testes. Dobrar novamente um jogo de lençóis recém-passado, reorganizar um armário inteiro só porque Viviane achou desalinhado, lustrar os talheres 2 vezes. Elisa fez tudo sem mudar o tom de voz, como se cada tarefa fosse apenas mais um passo do trabalho. No fim da tarde, enquanto limpava o corredor do andar de cima, um som seco interrompeu a rotina. Um vaso caro,
de porcelana, herdado da família de Roberto, estava no chão, quebrado em pedaços. Viviane apareceu em segundos, como se tivesse esperado por aquele momento. "Eu sabia", exclamou, o rosto tomado por satisfação disfarçada. "Eu disse que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria." "Viviane, não vamos tirar conclusões", começou Roberto vindo logo atrás. "Não!" Ela apontou para Elisa. "Está aí a prova. Mal chegou e já destruiu algo de valor." Elisa se abaixou lentamente, recolhendo um dos pedaços. Não levantou a voz, não se justificou de imediato. Apenas passou o dedo pela borda da porcelana e então olhou para Roberto. "Senhor Roberto, veja aqui." Entregou o fragmento nas mãos dele. "Essa rachadura não é de agora. Está escurecida, o que indica tempo." Roberto examinou. Era verdade. O vaso já tinha um corte quase invisível antes de cair. "Deve ter se soltado sozinho da prateleira." Elisa concluiu, colocando os outros pedaços cuidadosamente sobre um pano. Viviane franziu os lábios, mas não respondeu. O silêncio dela foi mais pesado que qualquer discussão. Roberto observou a cena e, pela primeira vez, começou a perceber que a esposa exagerava, ou talvez que não suportava não ter controle sobre alguém que permanecia calma diante de tudo. Naquela noite, Lucas estava no quarto, sentado no chão, tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Elisa bateu levemente na porta. "Posso entrar?" perguntou. Ele assentiu, afastando uma pilha de peças para abrir espaço. Elisa se sentou ao lado dele, observando o que ele montava. "Está quase pronto." "Quase, mas a parte do céu é a mais difícil", disse ele, ajeitando uma peça que não encaixava. "Às vezes, o mais difícil é o que faz a gente ter mais orgulho no final", comentou ela com um tom tranquilo. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, encaixando mais uma peça. Depois, olhou para ela, como se tivesse algo em mente. "Meu pai anda muito sério. Queria fazer algo para ele sorrir de verdade." Elisa arqueou as sobrancelhas. "E o que você acha que faria ele sorrir?" "Quando a minha mãe era viva, a gente levava café na cama para ele no dia do aniversário. Mas eu nunca mais fiz isso." A voz dele baixou. "Não é aniversário dele, mas queria tentar mesmo assim." Elisa sorriu de leve. "Um café da manhã especial só para ele. Acho uma ótima ideia. Mas tem que ser segredo." Lucas olhou para a porta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. "Então, amanhã cedo, antes de todo mundo acordar, nós dois vamos preparar." Elisa estendeu a mão para selar o combinado. "Fechado?" Ele bateu a palma da mão na dela, com um sorriso que parecia raro naquele rosto. E assim, antes mesmo de dormir, Lucas já imaginava a bandeja, o cheiro do café e o momento em que veria o pai surpreso. Elisa, por sua vez, sabia que aquele gesto simples era mais que um café. Era uma ponte silenciosa para unir pai e filho de novo. O amanhecer trouxe consigo o cheiro de pão quentinho e café fresco, ainda antes dos primeiros passos ecoarem pela casa. Na cozinha, Elisa cortava frutas e Lucas, empolgado, passava manteiga nas torradas. "Devagar, senão a torrada quebra", ela disse sorrindo. "Tá", respondeu ele, tentando controlar a força. A bandeja logo ficou pronta. Café fumegante, suco de laranja, torradas douradas, frutas cortadas em formato de pequenas estrelas e um bilhete escrito por Lucas: "Para o melhor pai do mundo." Subiram as escadas devagar, o menino segurando a bandeja como um tesouro. Quando empurraram a porta do quarto, Roberto acordou com o cheiro e o som suave da voz do filho. "Surpresa!" disse Lucas orgulhoso. O rosto de Roberto se iluminou com um sorriso largo e ele puxou o filho para um abraço apertado. "Isso é incrível." "Obrigado, filho." Elisa ficou à porta, em silêncio, mas com os olhos cheios de um brilho discreto. Do corredor, Viviane observava a cena.
Não disse nada, apenas ficou ali com os braços cruzados, sentindo algo que não era exatamente raiva, mas um incômodo profundo, uma sensação estranha, como se uma parte da casa estivesse se reorganizando sem precisar dela. E pela primeira vez, ela percebeu que Elisa estava conseguindo algo que ela nunca conquistara: a confiança de Lucas. A mansão estava mais movimentada do que o habitual naquela noite. As luzes do jardim brilhavam como pequenas estrelas artificiais, refletindo nos vidros impecáveis. Convidados chegavam em carros de luxo, sendo recebidos por seguranças e garçons impecavelmente vestidos. Era a festa de aniversário de Roberto, organizada por Viviane para impressionar amigos e parceiros de negócios. Música suave tocava ao fundo e risos ecoavam entre brindes e conversas cheias de formalidade. Elisa circulava discretamente pela casa, garantindo que tudo estivesse impecável. Não se deixava distrair pela pompa do evento. Seu foco era manter a ordem, especialmente em meio ao movimento constante de pessoas. Lucas, por outro lado, parecia inquieto desde que os primeiros convidados chegaram. Ficara no quarto durante a tarde, relutando em se arrumar para aparecer. O menino não gostava de grandes aglomerações nem de barulho excessivo, algo que Elisa já havia percebido e respeitava. Mas enquanto conversava com um fornecedor na cozinha, ela notou algo diferente. Um silêncio súbito. Olhou ao redor e percebeu: Lucas não estava mais por perto. Subiu as escadas com passos rápidos e discretos, batendo levemente à porta do quarto dele. Nada. Abriu e viu a cama desarrumada, o abajur aceso, mas nenhuma criança. O coração acelerou. Desceu novamente, atravessou o corredor e encontrou Roberto. Senhor Roberto, o Lucas não está no quarto. O olhar dele se transformou num misto de surpresa e preocupação. Como assim? Antes que pudesse responder, Viviane se aproximou. O que aconteceu? O Lucas sumiu. Elisa falou com calma, mas firmeza. Viviane arregalou os olhos. Como assim sumiu? A voz dela subiu de tom, atraindo olhares. Ele estava no quarto. Não está mais. Roberto confirmou, já olhando em volta. Vamos procurar. O clima da festa mudou num instante. Convidados cochichavam. Alguns se ofereciam para ajudar, outros apenas observavam de longe. Viviane, tomada pelo nervosismo, começou a gritar o nome do enteado pelos corredores. Lucas, Lucas, onde você está? Mas Elisa sabia que gritar não adiantaria. Respirou fundo e começou a pensar como Lucas pensaria. Se fosse ele, para onde iria num momento como esse? Perguntou-se. Lembrou-se do quebra-cabeça no quarto, das conversas sobre tranquilidade, da sensibilidade dele ao barulho. A festa estava alta demais. Luzes, música, vozes. Para um menino como Lucas, aquilo não era diversão. Era sufoco. Seguiu pelo corredor lateral, ignorando as áreas mais movimentadas. Subiu por uma escada estreita que dava para o sótão. A porta estava encostada. Empurrou devagar. Lá dentro, no canto mais afastado, Lucas estava encolhido, os joelhos junto ao peito, respirando rápido. Ei! Elisa se agachou, mantendo a voz baixa. Eu sabia que te encontraria aqui. Ele a olhou com os olhos marejados. Tá muito barulho. Minha cabeça dói. Eu sei. Ela se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dele. Vamos respirar juntos? Colocou a mão sobre o próprio peito e começou a inspirar devagar, soltando o ar de forma prolongada. Assim. Lucas tentou imitar. A respiração trêmula no início, mas aos poucos se acalmando. O som abafado da festa parecia distante ali. Melhor? Perguntou ela. Ele assentiu. Então vamos voltar. Mas só se você quiser. Podemos ir para a cozinha, onde está mais silencioso. Tá, respondeu num sussurro. Elisa se levantou, ajudando-o a ficar de pé. Saíram do sótão devagar,
passando por corredores menos movimentados, até chegarem à sala principal. Foi nesse momento que Roberto apareceu, o olhar aflito se transformando em alívio ao ver o filho seguro ao lado de Elisa. Meu Deus! Ele se ajoelhou, abraçando Lucas com força. Onde você estava, filho? No sótão, respondeu baixinho. Era muito barulho. Roberto olhou para Elisa, os olhos transmitindo um agradecimento silencioso. Viviane chegou logo depois, ofegante. Ao ver o menino, a tensão em seu rosto se misturou a algo diferente. Surpresa, talvez até admiração. Você encontrou ele? Perguntou a Elisa, como se fosse difícil acreditar. Só precisava de um lugar calmo. Respondeu simples, sem se vangloriar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Roberto quebrou-o, colocando a mão no ombro da esposa. A casa só voltou a ter vida porque ela chegou. Viviane desviou o olhar, sem responder, mas no fundo sabia que era verdade. Os dias que seguiram à festa não foram de transformações abruptas, foram de pequenos movimentos quase imperceptíveis, os mais difíceis de acontecer. A mansão, antes marcada por passos apressados e portas fechadas, passou a respirar diferente. Elisa abria as janelas todas as manhãs, deixando o ar fresco entrar. O cheiro de flores do jardim misturava-se ao aroma de café e até o som do relógio parecia mais lento. Viviane ainda era elegante e exigente, mas o tom de voz mudou. As ordens, antes ríspidas, passaram a vir com pausas para ouvir. Certo dia, ela deixou sobre a bancada uma lista de tarefas, sem críticas embutidas. Elisa leu, acrescentou sugestões e devolveu com um simples: assim fica melhor para todos. Viviane apenas assentiu. Lucas, por sua vez, florescia. Acompanhava Elisa nas tarefas, ajudava a separar frutas, a arrumar o jardim e até a medir ingredientes para bolos. Na escola, as notas melhoraram. Em casa, os sorrisos voltaram. Ele já não evitava a madrasta, mas ainda mantinha certa distância. Uma distância que, para Viviane, começou a incomodar de outro jeito. Não mais como desafio, mas como vontade de encurtar. Um sábado à tarde, encontrou Lucas e Elisa montando um quebra-cabeça na sala. Ficou parada por um instante, observando como Elisa deixava o menino conduzir, perguntando sua opinião, elogiando quando acertava. Quando Lucas notou sua presença, fez um gesto tímido para que ela se juntasse. Viviane hesitou, mas acabou sentando-se no tapete. Uma peça escapou dos dedos dela e Lucas corrigiu com delicadeza. Ela sorriu, surpresa com a própria reação. O reconhecimento veio de forma silenciosa. Roberto chamou Elisa ao escritório, formalizou o contrato e deu a ela autonomia para coordenar a rotina da casa. Você trouxe paz para este lugar, disse, sem exageros. A partir dali, jantares passaram a reunir todos na mesma mesa. As conversas eram simples, histórias da escola, pequenas vitórias do dia, lembranças boas. Não havia necessidade de grandes declarações. O afeto estava nos detalhes. Num fim de tarde chuvoso, Lucas entrou na cozinha com um bilhete da professora, elogiando seu desempenho. Elisa leu, sorrindo, e o colocou na geladeira com um ímã de girassol. Viviane passou, leu também e ficou alguns segundos olhando. Sem dizer nada, pegou um marcador e escreveu: Parabéns, Lucas. Continue assim. O menino sorriu. O tempo fez o resto. Viviane começou a perceber que Elisa não estava apenas mantendo a casa em ordem. Estava reconstruindo algo que o dinheiro não comprava. Num jantar comum de terça-feira. A mesa estava posta de forma simples, mas bonita. Roberto à cabeceira, Lucas à direita, Viviane à esquerda. Elisa servia o prato principal. Quando todos começaram a comer, Viviane olhou para ela. Obrigada, disse de forma clara e sem pressa.
pelo que faz aqui e pelo que fez por nós. Elisa apenas sorriu, discreta. Roberto a observou, certo de que a empregada impossível de encontrar não era apenas uma profissional. Era o elo que transformara aquela mansão em um lar. E enquanto Lucas contava animado uma história da escola, Roberto pensou: a dificuldade nunca foi achar quem trabalhasse bem. Foi encontrar alguém capaz de unir corações que estavam distantes. Algumas pessoas entram em nossas vidas para trabalhar. Elas chegam, fazem o que deve ser feito, organizam horários e objetos. Às vezes, ficam para reconstruí-las. E quando ficam, lembram a todos que casa não é apenas parede, teto e móveis. É o lugar onde gestos pequenos ensinam a respirar. E foi assim que Elisa, sem levantar a voz e sem precisar disputar espaço, mostrou que a autoridade não vem do medo, vem do exemplo. Ela não apenas manteve a casa em ordem, ela uniu pessoas que viviam separadas dentro das mesmas paredes. E no fim, todos aprenderam que não existe lar sem respeito, paciência e amor. E você já conheceu alguém que mudou completamente o ambiente ao seu redor só pelo jeito de ser? Conta aqui nos comentários o que você achou dessa história e de qual cidade você está nos acompanhando. E se essa história te tocou, deixa o like e compartilha para que mais pessoas entendam que às vezes a maior mudança começa com um gesto simples. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo.